frente, Deus na frente, Deus na frente, Glória a Deus! Está começando mais um programa da Superintendência da Juventude do Ministério Restauração, que tem como presidente Pastor Humberto Schmidt Vieira. Glória a Deus! E como superintendente aqui da Juventude do Ministério Restauração, Pastor Adriano Licidoni. Glória a Deus! E nós falamos aqui, nós fazemos parte, na verdade, da Juventude da Sede Internacional, que tem como supervisor a nossa sub-região, presbítero Leonardo Goulart, e líder aqui da Sede Internacional da Juventude, diácono Tiago Machado. E nós aqui, eu sou a irmã Ana Guimarães, cumprimento todos os nossos irmãos que já estão aí conosco, estão nos assistindo, pararam um pouquinho para nos assistir. Cumprimento a todos vocês com a paz do Senhor e glorifico a Deus pela vida de cada um dos irmãos. E aqui, à minha direita, temos a irmã Nicole. Paz do Senhor, irmã Nicole. Paz do Senhor a todos. Glória a Deus. E aqui, à minha esquerda, irmã Maria Eduarda. Paz do Senhor, irmã Maria Eduarda. Paz do Senhor. Glória a Deus. Eu imagino que os irmãos que são assíduos aqui nos programas da Superintendência da Juventude, eles têm, eu acho que já reconhecem alguns irmãos. E as irmãs aqui são rostinhos novos, né? Acho que nunca apareceram aqui. E nós estamos começando mais um programa da Superintendência, como falamos. E hoje nós vamos fazer uma programação diferente, né? Vamos falar hoje de um evento muito importante que está acontecendo neste final de semana aqui na nossa sede internacional, que fica situada na Avenida Farrapos, número 312. Mas, antes de falarmos, né, sobre este evento, antes de lermos a palavra de Deus e falarmos um pouco sobre ela, nós queremos fazer uma oração para começar este programa e convidamos vocês que estão aí do outro lado da tela a orarem conosco. Se você puder parar um pouquinho tudo o que você está fazendo para orar conosco, agora nós te convidamos a orar. E vamos orar todas juntas? Amém. Senhor Jesus, nós nos colocamos aqui, Deus, diante da Tua presença. Te glorificamos, Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Te glorificamos, Deus, porque nós podemos sentir a Tua presença e a Tua graça para estarmos aqui, Deus. Sabemos, Deus, que se não fosse pelo Senhor, nós não estaríamos aqui. Nós te agradecemos, Deus, por este sábado, por este final de semana, pelas coisas que o Senhor fez por nós durante essa semana, Deus, e pelas coisas que o Senhor ainda vai fazer, Senhor. Toca, Deus, na vida de cada um dos nossos irmãos que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, Senhor, nesta noite. Dirige, Senhor Deus, esta programação, que o Teu Espírito Santo, Senhor, esteja conosco, e não somente aqui, mas no lar de cada um dos nossos irmãos, Senhor, ou no trabalho, Senhor Deus, onde quer que eles estejam, que a Tua presença seja real, Senhor, naquele lugar, Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, como dissemos, na verdade, antes, nós queremos, dizer, como em toda a programação os irmãos escutam, por favor, deixe o seu like na programação, deixe o seu comentário aqui no chat, daqui a pouco nós vamos ler um pouquinho, vamos, interagir com os irmãos. Mas é muito importante que você deixe o seu like, todos vocês sabem o porquê, mas nós vamos repetir. É importante que se deixe o like em uma programação, em um vídeo, em alguma coisa, porque assim o YouTube entende que essa programação é relevante, então ela espalha isso para várias pessoas. E nós gostamos de dizer que assim você nos ajuda a evangelizar. Muitas vezes nós pensamos que fazemos a obra de Deus só quando estamos em cima do púlpito, ou só quando estamos fazendo alguma coisa na igreja, mas não, quando nós estamos até caminhando pelas ruas, muitas vezes, quando damos um bom exemplo, nós estamos fazendo a obra de Deus, não é verdade? Então vamos começar. Deixamos os irmãos um pouquinho curiosos, o que está acontecendo, né? Quem não está muito ligado, assim, o que está acontecendo, qual é o evento que está acontecendo? Nós, neste final de semana, aqui na sede internacional, nós estamos tendo o 15º Congresso da Sub-Região Sede Internacional. E tem sido uma bênção. Tem sido uma bênção. Glória a Deus por tudo. Hoje, durante o dia, Deus agiu, durante a consagração, durante a manhã, durante a tarde, à noite, Deus agiu de uma maneira, assim, gloriosa. Nós sentimos a presença de Deus e, com certeza,
Muitos jovens saíram daqui hoje marcados pela presença de Deus e pelo que Ele falou e fez nas nossas vidas nessa noite. Nós glorificamos a Deus. Então vamos falar um pouquinho sobre o tema deste congresso. A irmã Maria Eduarda vai ler o versículo que é a base do tema deste congresso. Fica em 1 João, no capítulo 2, no verso 14, parte B. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e venceste o maligno. Glória a Deus. É um versículo muito conhecido por todos os jovens, né? E eu, particularmente, eu leio esse versículo e fico pensando assim, nossa, que coisa maravilhosa, né? Eu olho pra mim e eu não me vejo como uma pessoa forte, né? Somos jovens. Mas quando nós estudamos esse versículo, nós conseguimos entender por que o jovem é forte. Ou como os irmãos leram ali no cartaz que a irmã Valquíria colocou ali para vocês verem, o tema é jovem. Em que consiste a tua força? É uma coisa muito profunda. Nós podemos ler esse versículo, ou alguns jovens podem ler esse versículo e pensar assim, eu sou forte. A palavra de Deus diz isso, a Bíblia diz que eu sou forte, então eu sou forte. Mas não é bem assim. Nós não somos fortes porque nós simplesmente somos jovens e nós temos a força física, né? Porque nós somos novos. As pessoas velhas, elas são um pouquinho mais fracas, né? É um pouquinho mais difícil. Nós, jovens, realmente nós temos uma força física maior. Principalmente o moço, né? Ainda mais do que a moça. Mas muitas vezes nós não paramos para pensar na profundidade que esse versículo tem, né? Como o pregador dessa noite estava pregando justamente sobre este versículo. E ele falava sobre alguns jovens que tiveram experiências com Deus e isso me fez entender por que um jovem realmente é forte. Por que a palavra de Deus diz que um jovem é forte. Nós temos muitos exemplos na palavra de Deus de jovens e se nós formos parar para pensar, realmente foram jovens fortes. Sim. Por exemplo, hoje foi falado sobre Filipe. Nós também, durante a pregação, eu me lembrava muito de um jovem que ele é citado na Bíblia, o jovem Daniel. É uma grande história, foi levado para um lugar distante de onde ele morava e é sempre usada aquela comparação. Ele estava longe da liderança, longe dos olhos dos pais e ele se manteve firme. Mas por que ele se manteve firme? De onde veio aquela força para que ele se mantivesse firme? Era porque ele realmente tinha uma vida com Deus e ele estava com Deus. As nossas forças, elas são realmente renovadas quando nós estamos perto de Deus e obedecemos a Deus, buscamos uma direção de Deus. É por isso que o jovem, ele é forte. O jovem, na verdade, ele só é realmente forte, verdadeiramente forte, quando ele está perto de Deus, quando ele vive uma vida de entrega a Deus, né? Como nós observamos ali a vida de Daniel. Para que ele fosse para um lugar distante, ficasse longe da família, longe dos seus líderes. Nós não sabemos como funcionavam as coisas na igreja naquela época, né? Como era uma liderança, por exemplo. Nós não sabemos. Sim. Mas ele estava longe de todas aquelas pessoas que olhavam para ele, né? Ou que talvez chamassem a sua atenção para que ele fizesse o certo. Ele foi para um lugar totalmente distante e ele não tinha lá cultos, ele não tinha como estar ali, né, buscando a Deus todos os dias com vários outros jovens, até porque quando nós olhamos a história, só ele e mais alguns jovens se mantiveram fiéis a Deus. Por quê? Porque a força deles não era uma força física para vencer as tentações, para vencer o mundo, para vencer tudo aquilo que estava, né, na volta deles, ao redor deles, né, porque aquela história, né, quando eles pedem para que não se contaminassem com os manjares do rei. É uma coisa que parece tão boba, né? Por que ele não vai comer, né, aquilo? Porque justamente ele estudou sobre aquilo, ele sabia que ele não podia se contaminar com aquilo. E hoje nós podemos entender que Daniel não pôde se contaminar com aquilo, porque aquilo era algo impuro, era algo do mundo. Trazendo para as nossas vidas hoje, os jovens que trabalham, que estão na faculdade, ou até alguns que ainda estão na escola, muitas vezes coisas são apresentadas ao jovem e pode ser que ele fique sem saída, mas quando um jovem ele tem realmente uma força que vem de Deus, não uma força física, porque não sei os irmãos ou as irmãs que estão aqui comigo, mas eu compreendi ao longo da caminhada e nós escutamos muito isso, que quando nós tentamos vencer alguma coisa com as nossas próprias forças, é certo que vai dar errado. Sempre dá errado, sempre.
Porque é uma força carnal. Nós até podemos ter o sentimento dentro de nós de, não, eu não vou fazer isso. Mas se nós não buscamos em Deus a força que nós precisamos para nos mantermos firmes realmente, nós não vamos conseguir resistir à tentação, né? Não vamos. Até porque a tentação, ela é algo que já está dentro de nós. É um desejo, é uma concupiscência minha. E aí se apresenta algo diante de mim, aquilo se torna uma tentação, porque é algo que eu já tenho uma tendência. Mas se eu estou firme em Deus, e se eu realmente busco a Deus, se eu tenho Ele como a minha força, eu não vou ceder às tentações. Eu não vou ceder para o mundo, mesmo que muitas vezes o mundo me pressione, porque hoje em dia nós enfrentamos lutas terríveis. Terríveis mesmo. Quantas coisas acontecem hoje em dia que nós olhamos, meu Deus. Às vezes parece que Jesus já voltou e nós ficamos, né? Às vezes a gente olha assim, meu Deus, mas isso é uma coisa absurda. Como que as pessoas podem estar tão cegas, né? Sim. E eu até quero compartilhar com os irmãos algo que eu vivi essa semana. Eu estava no trabalho e na quinta-feira eu cheguei na sede. Nós temos o núcleo de oração da União Feminina nas quintas-feiras, nas segundas e nas quintas. E nessa quinta-feira eu cheguei, saí direto do trabalho e vim pra cá e eu orava e Deus me fez entender uma coisa. E eu senti muito, queria muito compartilhar com alguém. Enquanto eu orava, Deus falava comigo. Muitas vezes nós queremos fugir do mundo, queremos fugir no sentido de eu não vou estar, por exemplo, tem jovens que querem muito trabalhar no administrativo da igreja, porque é dentro da igreja. Querem fazer coisas que estejam 24 horas por dia na igreja. Mas como que nós vamos pregar a palavra e como que nós vamos dar realmente um testemunho se nós não estamos ali no meio de algo? Eu, por exemplo, no meu trabalho, eu comecei a conhecer as pessoas e eu percebi como o mundo, ele está cego, completamente cego. O diabo tem cegado as pessoas, fazendo com que elas vivam algo e elas não enxergam que elas estão vivendo em uma podridão. Elas realmente não conseguem enxergar. E eu converso com as pessoas no meu trabalho e às vezes vem uma revolta dentro de mim, eu falo umas coisas que não deveria falar, às vezes, né? De vícios e coisas, e a gente tem vontade com a nossa própria força de dizer, mas para de fazer isso, né? Mas nós estamos ali realmente para ser exemplo. O jovem, ele está no mundo para ser exemplo. Como o apóstolo Paulo disse a Timóteo, para ser exemplo, seja tu o exemplo. A luz do mundo. Exatamente. Muitas vezes nós olhamos para nós, mas eu sou muito jovem, como é que eu vou fazer alguma coisa? Ou às vezes, como que eu vou fazer alguma coisa na igreja? Nós precisamos realmente viver uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de entrega a Deus. Como que nós vamos conhecer a Deus se nós não oramos? Como que nós vamos conhecer a palavra de Deus se nós não lemos a palavra de Deus? Como que nós vamos nos aproximar de Deus para viver em uma vida de santidade se nós não jejuamos? Nós precisamos realmente nos esforçar e não somente ler esse versículo e pensar, eu sou forte porque, né, os moços, eu sou o cara, né? Eu sou forte porque existe uma força em mim, né, inexplicável. Não é assim, né? Nós realmente precisamos entender que a força do jovem, ela vem de Deus, ela não vem de nós mesmos, mas ela vem de Deus. Glória a Deus. Mas, era só para falar um pouquinho do versículo. Isso. Como nós estávamos falando, nós estamos, nesse final de semana, no Congresso da Sub-Região Sede Internacional. E nós enviamos um material ali, nós queremos que a irmã Valquíria passe as fotos de ontem, as primeiras fotos que nós colocamos ali. Ontem nós queremos falar um pouquinho sobre como foi a preparação para esse congresso. Ontem nós estivemos em um ensaio do coral, ensaiamos hinos maravilhosos. Aí está passando na tela a foto das irmãs que estavam fazendo a decoração ontem, ali. E nós já queremos dizer, mas vocês vão mostrar como ficou o resultado? Não, você tem que vir aqui ver como ficou o resultado da decoração. Nós temos aí as irmãs fazendo. E ontem foi toda essa preparação de decoração, ensaio do coral. E nós vamos pedir que a irmã Valquíria já passe o vídeo do ensaio de ontem, por favor. Faz arder de novo, reacende o fogo, levanta a visão, onde tudo começou.
Glória a Deus, os irmãos puderam acompanhar um pouquinho de como foi o nosso ensaio ontem. Foi maravilhoso, a irmã Nicole estava aqui ontem, foi realmente maravilhoso. E essas preparações do congresso eu acho que são maravilhosas, porque nós já estamos naquela expectativa e nós já conseguimos sentir a presença de Deus nesses momentos de preparação. É maravilhoso, às vezes é um pouco estressante. Sim, mas porque é normal. É um ensaio, né? Mas realmente é maravilhoso acompanhar o que Deus já tem feito só na preparação, que Deus fez só na preparação para esse congresso. Nós tivemos algumas campanhas, uma campanha de oração que durou alguns dias, na verdade ela ainda não terminou, ela termina amanhã, e eu tenho certeza que nós vamos terminar essa campanha glorificando a Deus e agradecendo por tudo que Ele já fez no dia de hoje, antes do congresso, durante o congresso e depois do congresso. E agora, como nós falamos, queremos passar um pouquinho dessa preparação do congresso. E nós temos vídeos de alguns dos nossos coordenadores das secretarias aqui da Juventude. E a irmã Valquíria vai colocar ali para nós e nós vamos assistir um pouquinho. Paz do Senhor, Juventude. Aqui quem fala é o auxiliar Cauã, responsável da Secretaria de Evangelismo e Missões do Departamento da Juventude da Sede Internacional. E nós queremos convidar a você, neste final de semana, a estar participando juntamente conosco do Congresso da Juventude da Sub-Região Sede Internacional. A Secretaria de Evangelismo e Missões da Juventude da Sede tem se preparado com jejuns semanais e em prol do nosso Congresso da Sub-Região. Nós esperamos você. Glória a Deus. Paz do Senhor, Juventude. Aqui quem fala é o auxiliar. Paz do Senhor, Juventude, paz do Senhor, as irmãs que estão aí fazendo o programa. Estamos aqui no primeiro dia do Congresso da Sub-Região Sede Internacional. Estamos prestes a iniciar o culto da noite e pedindo para a gente fazer um vídeo explicando como foi a organização da Secretaria de Música e também da música com toda a Sub-Região para o nosso Congresso. Hoje estamos tendo grupos de música tanto na parte da manhã, da tarde e também à noite, como também o coral geral da Sub-Região está participando. E como foi a nossa organização? Nos primeiros momentos a gente teve reuniões com o nosso supervisor, o irmão Leonardo, e a gente foi combinando, tendo ideias de como poderíamos fazer o congresso, a música, enfim. Tivemos reuniões para decidir quem seriam os regentes, decidir quem seriam os grupos vocais, as pessoas que fariam parte dos grupos vocais, e tudo sempre submetendo aos líderes, né? Boa parte foram indicações dos próprios líderes pelo desempenho dentro das congregações. Então também, depois de a gente ter montado os grupos vocais, escolhido os regentes, a gente fez mais reuniões com os regentes, com os vocais, para decidirmos os hinos. E aqueles hinos que a gente foi escolhendo também submetemos ao Conselho de Doutrina para a gente, né, não ter nenhum problema teológico nas letras, sempre cuidando, né, que não venhamos a cantar, trazer algo para a igreja que não esteja de acordo com a doutrina da igreja ou com aquilo que a nossa igreja prega, né. Depois disso, que mais? A gente teve vários ensaios depois de escolhermos os hinos. Ensaios em estúdios que a gente tem aqui perto da Sede Internacional, estúdios de música mesmo, a gente locou. Tivemos ensaios com com os regentes, ensaios com os grupos vocais. Aqui também no templo, nos reunimos com os grupos vocais e fizemos essa passagem dos hinos, né? Tirar os tons, enfim, toda essa preparação musical para depois sim nos reunirmos com todos. São integrantes tanto da Sede Internacional como os irmãos da área norte. Fizemos um sistema mixto, né, para não ficar nenhuma área de fora. E estamos hoje, então, já estamos com os vocais ali louvando a Deus. Amanhã, o dia domingo, você está convidado para participar. Já temos toda a estrutura da música preparada, os músicos prontos, já ensaiados, já preparados, já estão escalados. O culto à noite também será uma bênção. Você está convidado a participar e a receber a bênção de Deus
com certeza a glória de Deus irá se manifestar, assim como a gente já vem sentindo nos nossos ensaios. Sexta-feira, ontem, a gente já estava muito ansioso e expectante por esse congresso, porque Deus estava se manifestando, a gente podia sentir que Deus iria se mover neste congresso e esperamos você para participar. É uma bênção ser parte deste movimento que tem levado jovens à presença de Deus. Muitas pessoas têm recebido vitórias, têm mudado suas vidas através desses congressos da juventude, e a música cumpre um papel muito importante nesse momento. Então, muito obrigado por ter nos convidado a participar desse programa e Deus abençoe. Paz do Senhor, geração eleita! Aqui quem vos fala é o diácono João Ribeiro, coordenador da Secretaria de Jejum e Oração da Juventude Sede Geral. Aqui é o irmão Jonathan Soares, coordenador adjunto da Secretaria de Jejum e Oração. Glórias ao nome de Jesus. Estamos aqui para falar de algo extraordinário que está acontecendo neste final de semana na nossa sede geral, na Avenida Farrapos 312, em Porto Alegre. Chegamos ao tão esperado final de semana do Congresso da Sub-Região Sede Internacional. E queremos fazer um convite a você e também falar um pouco a respeito da preparação que tivemos para este final de semana. Desde o dia 13 de agosto estamos em campanha de jejum e oração por este trabalho. Deus tem feito coisas lindas, maravilhosas, desde o retiro que tivemos em Bom Retiro do Sul, nos dias 30 de agosto e 1º de setembro, e até agora cremos que Deus continuará fazendo coisas maravilhosas. Portanto, venha conosco participar desta festa espiritual a partir da 1h15 de setembro. Não perca, Deus tem uma bênção para a tua vida. Geração eleita! O nosso lema é Deus na frente! Glória a Deus! Os irmãos assistiram agora um pouquinho e tiveram algumas informações de como foi toda essa preparação para o congresso. O irmão João falou ali, o irmão Cauã também, se eu não me engano, falou sobre a campanha de oração que nós estamos fazendo, que termina amanhã, e como é importante quando essa é a preparação para um evento, né? Nós vemos que Deus realmente dirige todas as coisas, mesmo que por algum momento pareça que não vai dar certo. No final, nós percebemos que Deus realmente dirigiu todas as coisas e só no dia de hoje nós conseguimos perceber o quanto Deus realmente está no controle de todas as coisas. Tudo aconteceu conforme deveria acontecer, nós sentimos a presença de Deus durante o dia. Nós temos algumas fotos aí, irmã Valquíria, de como foi o dia e a noite, se a irmã puder passar. Hoje, durante o dia, nós começamos com a consagração às 9 horas ou 9h30, 9 horas, com oração. Tivemos a escola bíblica e após nós voltamos a orar, oramos até o culto da tarde. Aí os irmãos podem ver um pouquinho de como foi o nosso dia. Aí os irmãos estão vendo o irmão Lucas. O irmão Lucas veio para EFOR, que começa no dia 18, e ele esteve orando também durante a tarde. E após a oração começamos o culto, que é o que vocês estão vendo aí. E foi realmente uma glória de Deus. Nós vimos que Deus dirigiu todas as coisas. Aí vocês estão vendo um pouquinho do culto à noite também. O encerramento do sábado, coral, louvando a Deus. Nós estamos realmente impactados com o quanto Deus agiu nas nossas vidas nesta noite. Sentimos fortemente a presença de Deus. E nós realmente glorificamos a Deus porque nós conseguimos ver a mão dele em tudo. Nós estamos glorificando porque realmente somos muito gratos a Deus por tudo que ele fez. Não só nessa noite, mas neste dia nas nossas vidas. Tivemos também o irmão Max, que é o supervisor ali da região do Vale dos Sinos e Caí. Esteve conosco ministrando a palavra nessa noite. E agora nós vamos passar para uma parte muito interessante. Na verdade, antes nós vamos ler os comentários, pediu que a irmã Eduarda leia as participações dos irmãos e logo após o nosso convidado já vai vir para cá. E estão conosco a irmã Alexia Barbosa e ela diz: paz do Senhor Jesus, Deus abençoe as irmãs. Amém. A irmã Suzane Guimarães. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus. A irmã Érica Melo. A irmã Esther Silva, a irmã Kátia Brito. Glória a Deus. A irmã Esther Silva diz também: indo para casa ainda sentindo a gloriosa presença do nosso Deus. Glória a Deus. A irmã
Liane Cardoso e o irmão Alexandro Fogaça. A paz do Senhor. Foi maravilhoso hoje. Eu oro por vocês todo dia. Orem por mim também. Preciso de um milagre. Amém. Amém. Deus, vamos orar. Ele disse também, vocês moram no meu coração. Glória a Deus. Glória a Deus. Está conosco também irmão Jorge e a irmã Jaqueline Souza. Glória a Deus. Nós agradecemos a todos os irmãos que estão participando conosco. Podem continuar participando. Sim. Nós vamos ler após. Daqui a pouco nós vamos ler de novo os comentários dos irmãos. E agora nós vamos receber um convidado muito especial para a juventude. Vamos pedir que a irmã Valquíria coloque a thumb e ele já vai entrar aqui. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos corrompidos, nos levantamos para profetizar, preparados com armas espirituais, vamos vencer. Com nosso Deus na frente, nada pode nos deter. Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha, Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus. Voltamos então agora com o nosso convidado especial, presbítero Leonardo Goulart, supervisor aqui da nossa região, sub-região sede internacional. Paz do Senhor, irmão Leonardo. Paz do Senhor, irmã Ana, paz do Senhor, irmã Nicole, paz do Senhor a todos os nossos irmãos que estão acompanhando esta programação conosco. Glória a Deus, e nos podem ver que nós estamos bem felizes agora, né? Todo dia que a gente consegue colocar o supervisor aqui para apresentar com a gente, né? Misericórdia. Glorificamos a Deus. Então, irmão Leonardo, como nós estamos falando sobre o congresso da sub-região, nós gostaríamos aqui de fazer algumas perguntas para o irmão Leonardo. Não pode ser difícil. Não vai ser. Vamos começar, então, entendendo quem é o presbítero Leonardo Goulart, né? Amém. E nós gostaríamos de saber, vamos mudar a ordem das perguntas. Talvez os irmãos não conheçam a sua história, né? Então, seria interessante nós perguntarmos para o irmão há quanto tempo o senhor já é cristão, como Deus te chamou, como que o senhor ouviu a voz de Deus para que assim se convertesse, ou se já nasceu na igreja, como que foi o início de tudo? Muito bem. Eu vim de uma família, minha família paterna tinha alguns familiares que eram crentes, e dentre eles havia a minha avó era crente, e minha avó muito orava por mim, e contava algumas experiências que ela havia visto na minha infância, sendo que uma destas experiências marcou muito ela. Quando eu tinha 5 para 6 anos de idade, eu fui acometido de uma enfermidade, e esta enfermidade provocaria, segundo os médicos, eu teria que passar por uma cirurgia, e nesta cirurgia eu tinha 50% de chance de morrer e 50% de chance de viver, mas se eu vivesse, eu viveria com sequelas. A probabilidade que os médicos deram de eu sair vivo da cirurgia sem sequelas era 0. E naquele espaço de tempo, então,
aguardando para a decisão se iriam operar ou não. Chega um profeta no hospital onde eu estava, com a minha mãe, com a minha avó. Minha mãe não era crente ainda. E fala então que Deus tinha um projeto com a minha vida, para ser um obreiro, ser um pregador. E Deus agiu naquela situação, não foi necessário a cirurgia, Jesus operou. E o tempo foi passando. Com aproximadamente 16 anos de idade, eu comecei a frequentar com mais frequência a igreja, já aqui na Restauração. Mas demorei ainda para tomar uma posição com Deus, diante de algumas coisas que eu ainda estava preso. E no dia 4 de outubro, então, resumindo o testemunho, no dia 4 de outubro de 2014, depois de um ano e alguns meses frequentando a igreja, eu estava em um ambiente no mundo, com muitas pessoas, e naquele cenário, então, por volta de 40 mil pessoas naquele ambiente onde eu estava, eu ouvi a voz de Deus. Era um sábado, e eu ouvi a voz de Deus dizendo que Deus não tinha aquilo para mim, que aquele lá não era o meu lugar, que Deus tinha algo verdadeiro para mim naquele dia. Eu saio então daquele lugar e venho num culto, aqui na sede, no culto da juventude, 4 de outubro de 2014. A irmã Valquíria, que está ali na técnica, fazia parte da juventude nessa época. E vim no culto então, aquele culto, fiquei estarrecido com tudo aquilo que tinha acontecido naquele dia. E ao sair então da igreja, eu me lembro que eu ia até o centro pegar o ônibus, e o meu ônibus passava de volta aqui na frente da igreja. Quando o ônibus passa aqui na frente de volta, eu ouço naquele dia mais uma vez a voz de Deus dizendo que aqui era o meu lugar. Então, no dia 6 de dezembro de 2014, nós descemos as águas do batismo lá no Lami. E aqui estamos, já vão fazer 10 anos, se Deus permitir, Jesus tardar mais alguns meses a voltar. No dia 6 de dezembro de 2014, 10 anos que estamos na presença do Senhor. Glória a Deus. Bah, que testemunho. E como é importante, ouvindo o que o irmão Leonardo disse, como é importante nós darmos ouvidos realmente à voz de Deus, né? Imagina se o irmão Leonardo tivesse ignorado aquilo, né? Que o jovem, ele pode, né? Ele pode tudo, né? Ele pode pensar várias coisas. O irmão Leonardo poderia simplesmente ter ignorado. Poderia ter pensado que era algo, né? Isso é uma coisa da minha cabeça. Ou poderia ter pensado que não conseguiria se manter firme depois. Sim. Né? Mas realmente, quando nós ouvimos a voz de Deus e damos ouvidos a ela, nós somos surpreendidos. Eu pensei em tudo isso, mas foi a ação de Deus que nos levou de fato a conseguir tomar esta posição. Porque a gente já frequentava a igreja há mais de um ano e não tinha ainda conseguido firmar esse propósito. Mas como a irmã bem falou, quando a gente ouve a voz de Deus e aceita aquilo que Deus nos fala, abrindo mão da nossa vontade, até mesmo da nossa condição, a gente abre lugar na nossa vida para a ação de Deus ser executada. Glória a Deus. Então, vamos para a próxima pergunta. Vamos lá. Gostaríamos de saber há quanto tempo mais ou menos o senhor já está na supervisão aqui da sub-região. Agora, dia 7 de setembro, fizemos aniversário. Um ano na supervisão da juventude, juntamente com o irmão Tiago, que fez um ano à frente da juventude aqui da sede. Glória a Deus. Como nós colocamos todos os líderes ali das secretarias para falar um pouquinho de como foi a preparação, nós não vamos deixar o senhor de fora também, né? Nós vamos fazer uma coisa mais ao vivo agora, assim. E nós gostaríamos de saber como que foi a preparação do irmão para essa festa, né, espiritual. Glória a Deus. Nós montamos a nossa agenda anual, em todo o Ministério de Restauração, ela é sempre montada no ano anterior. Então, aproximadamente em setembro a outubro de 2023, nós nos reunimos com o nosso supervisor da região Porto Alegre, que é o pastor Humberto, e também supervisor da sub-região Sede Internacional, e apresentamos então para o pastor, após conversar com os líderes das áreas aqui da sub-região, a proposta do calendário de eventos da nossa região para o ano de 2024, e dentro deste calendário então estaria inserido o nosso 15º Congresso Regional,
para os dias 14 e 15 de setembro deste ano. E quando nós definimos então a data, num primeiro momento nós não escolhemos um tema. Né? Por que nós não escolhemos um tema num primeiro momento? Porque a gente entende que o tema para um evento, ele deve ser algo direcionado por Deus. Então, normalmente quando a gente é convidado para pregar em algum lugar, a gente sempre pergunta, tem tema? Por quê? Porque a gente entende que se orou, se buscou uma direção de Deus sobre aquele assunto. E o tempo foi passando, a gente trabalhando ali na supervisão, trabalhando com os líderes, trabalhando com os jovens. Deus começou então a nos abrir um entendimento sobre alguns jovens da Bíblia, sobre alguns personagens. E um dos jovens que nos chamou muito a atenção e chama a atenção de diversas pessoas foi a vida de Sansão. Sansão, ele tinha um grande biotipo, tinha uma grande chamada, mas Sansão tinha um problema. Sansão desprezou aquilo que Deus deu para ele. E aí Deus me fez uma pergunta, me levou a meditar em algo. Em que consiste a força do jovem cristão? Qual é o elemento, qual é o fundamento que sustenta e fortalece o jovem? E veio então esta passagem de 1 João capítulo 2,14. Apresentamos isto aos líderes, apresentamos isto ao nosso supervisor, todos concordaram com a escolha deste tema, e em cima disso então começamos com a preparação já dentro do que as secretarias falaram, a questão da campanha de oração e jejum em prol do congresso, a organização da música, a organização do pilar de comunicação, a organização do pilar administrativo, tudo girando em torno dos nossos 2 eventos regionais que tivemos junto, o retiro regional há 15 dias atrás, há 2 semanas atrás, e agora então o congresso. Então fomos trabalhando neste sentido, buscando uma direção de Deus sobre também quem seriam os preletores do evento, e nós vimos claramente Deus dirigindo todas as coisas foram se encaixando, e o sinal disto foi a manifestação da glória de Deus, em especial neste sábado ao longo de todo este dia. Glória a Deus. E como nós temos mais ou menos um tempo bom, nós gostaríamos de saber, né, já colocar o senhor um pouquinho no fogo agora, nós gostaríamos de saber se o senhor tem alguma palavra para os jovens que não estiveram no congresso, talvez algum jovem que há muito tempo não frequenta a igreja esteja nos assistindo, ou jovens que neste momento se encontram fracos, né? Não sabem de onde tirar forças, talvez para se levantar diante de uma situação muito difícil das suas vidas, ou realmente estejam fracos espiritualmente. Isso já é um grande problema nas nossas vidas, quando nós nos sentimos vazios de Deus, né? Quando estamos distantes de Deus. Então nós gostaríamos de pedir aqui, né? Amém. Primeiramente, irmãos, a Bíblia, a gente crê piamente na palavra de Deus, e a gente tem uma convicção. Qual convicção? A convicção de que a Bíblia não mente. A palavra de Deus, ela é a verdade, é imutável, e a Bíblia explica a própria Bíblia. A palavra de Deus, por si só, ela se explica, e por meio dela a gente consegue interpretá-la. Porém, tem pontos, às vezes, na Bíblia que nos chamam a atenção. Por exemplo, a Bíblia diz em 1 João capítulo 2, versículo 14, que Deus escolheu o jovem porque o jovem é forte. Está escrito, esse é o tema do nosso congresso. Porém, por outro lado, a Bíblia vai dizer no livro do profeta Isaías que os jovens correm e cansam. Então fica aquela coisa, mas vem cá, o jovem é forte ou o jovem não é forte? O jovem é forte, mas se cansa, caminha e se fadiga. Como é que acontece esse processo todo aí? A resposta para isto vai se dar lá no livro de Salmos e em outros livros da Bíblia também. Mas a essência da resposta está no livro de Salmos, quando o salmista ele faz uma pergunta e ele mesmo responde a pergunta que ele faz. O salmista, no Salmo 119, no versículo 9, ele pergunta: como purificará o jovem o seu caminho? Então a Bíblia vai mostrar que há esta ação do mal muito intensa contra o jovem, para que o jovem permaneça na presença de Deus.
E o salmista, ele vai responder o seguinte: observando conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei, não me deixe desviar dos teus mandamentos. E o versículo 11: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito é o nome do Senhor. Então a gente entende pela Bíblia Sagrada que o jovem, a força que está no jovem, e esta foi a motivação de nós escolhermos este tema com esta pergunta, é o jovem entender em que consiste a força dele. A força do jovem não está simplesmente no seu vigor físico, porque o profeta Isaías disse: o jovem corre e se cansa. O vigor físico que a gente tem, por mais preparado que seja, por mais que a gente cuide do nosso corpo, em algum momento o nosso corpo cansa. E a força física que nós temos como jovem, esta disposição que o jovem tem durante a sua juventude, aonde os hormônios estão mais aflorados, aonde o corpo está se desenvolvendo, está em um processo de transformação, isto não é o suficiente para o jovem estar guardado e purificado diante de Deus. O que vai conservar este jovem sendo forte, o que vai de fato fortalecer você, moço, você, moça, que está nos ouvindo nesta programação, é você se debruçar na palavra de Deus. Muitas das nossas batalhas, muitas das guerras que nós enfrentamos, eu me lembro quando ainda estava na faculdade, lá no início da conversão, passando por aqueles momentos iniciais da caminhada com Jesus, e vinha aqueles dardos: eu não vou conseguir avançar, eu vou enfraquecer, eu vou desviar. E eu me lembro muito claramente assim a direção que Deus me deu para começar uma vida de leitura da palavra de Deus. Então, devido aos horários de trabalho, de estudos que a gente tinha na época, o momento que eu mais dedicava para estudar a palavra era no ônibus. Como eu morava, eu me deslocava muito de ônibus por longos períodos, aquele era o período que eu aproveitava muitas vezes para ler mais a Bíblia. E algumas vezes eu me lembro de ter sido renovado lendo a palavra de Deus dentro do ônibus, até às vezes se segurar assim para não dar uma rajada de língua estranha dentro do ônibus, começava a chorar assim lendo a Bíblia. E isto é que nos fortalece, né? Então muitas das vezes o jovem pensa assim: não, eu vou ter uma vida de dedicação à palavra de Deus, de leitura, de estudo, quando eu for um pregador, quando eu for um professor de escola bíblica. Outros já pensam: não, eu não tenho essa chamada, não vou me dedicar a isto. Mas é nisto que está a nossa força. A força do jovem não está no projeto que Deus tem com a vida dele. Porque se assim o fosse, Sansão jamais teria caído. A força do jovem não está em um quanto ele é usado por Deus. Porque se fosse assim, os filhos de Eli, Judas e tantos outros personagens da Bíblia não teriam naufragado. A força do jovem está em ele dedicar a sua vida a obedecer a palavra de Deus. Glória a Deus. A meditar na palavra de Deus, a buscar guardar a palavra de Deus. É nisto, irmão querido, minha irmã, que consiste a nossa força. Então, quem sabe você está fraco, como a irmã Ana falou. Talvez a razão desta fraqueza seja a falta de leitura da Bíblia. Talvez a razão desta fraqueza seja a falta de observar e obedecer os mandamentos da palavra de Deus. A gente busca às vezes respostas para áreas da nossa vida em tantos lugares. Busca na internet, busca num amigo, busca num vizinho, e nós temos aqui a chave. Nós temos aqui a fonte para todas as respostas e indagações da nossa vida, a chave da vitória, a chave da prosperidade, a chave do bom êxito, seja na vida emocional, na vida material, na vida conjugal, para aqueles que vão adquirir um matrimônio. A chave para tudo isto, irmãs, está em nós nos abraçarmos e escondermos em nosso coração a palavra de Deus. Glória a Deus. É como o irmão Max pregava nessa noite. Ele falava muito sobre... O que me marcou muito foi quando ele falou sobre nós realmente nos lançarmos em Deus,
né? Vivermos uma vida dedicada a Deus. E como é bom quando nós entendemos que nós precisamos disso. E quando nós realmente fazemos isso, nós começamos a pensar assim, como eu vivi a minha vida sem isso? Exato. Quando nós nos lançamos em Deus, nós percebemos que Ele é tudo que nós precisamos para viver. Não que nós não precisamos de pessoas ao nosso redor. Nós precisamos de pessoas. Mas quando nós temos Deus, nós não dependemos tanto das pessoas ou não dependemos tanto de coisas para ser felizes. Exato. Né? Nós temos a alegria da salvação. E só quem realmente já sentiu isso sabe o que é sentir uma alegria que vem de Deus. Pode estar passando por uma luta terrível, mas com Jesus ela fica muito mais fácil. Claro. Nós estamos felizes. E isto a gente tem que fixar na nossa mente que isto não se dá somente com quem veio de uma vida no mundo. Deus, ele quer revelar isto ao nosso espírito a todos. Por que eu digo isso, irmãos? Porque eu algumas vezes, ao contar nosso testemunho, a forma como Deus agiu, diversas pessoas já disseram assim, não, para ti foi mais fácil porque tu veio do mundo. Tu veio lá do mundo, então foi muito mais fácil. Mas para quem passou a vida inteira na igreja é diferente. Pelo contrário, Deus, o prazer, o nosso prazer está em nós conhecermos a Deus. Quiséramos nós nunca precisar ter experimentado as coisas deste mundo, porque tudo aquilo que o mundo tem para oferecer, seja para o jovem, seja para quem for, é uma coisa transitória, é uma coisa passageira. E Deus quer revelar ao nosso espírito o quão prazeroso é nós passarmos todos os dias na presença do Senhor. Aqueles que por alguma razão vieram de uma vida no mundo, que nunca mais voltem para aquela vida, e aqueles que tiveram o privilégio de terem sido criados em um lar cristão, terem sido criados na igreja, ter esta alegria de nunca terem experimentado uma vida longe da presença do Senhor. É isto que Deus quer revelar para nós, esta verdadeira alegria, esta fonte que jorra dentro de nós quando a gente conhece a Jesus, quando a gente nasce de novo, que é o que efetivamente vai satisfazer o nosso ser. É verdade. E como o irmão Leonardo falava, eu me lembrei de algo que nós já ouvimos muito. Que o ser humano, ele gosta muito de dar desculpas, né? Exato. Gosta muito de dar desculpas e dizer, pra ti foi fácil porque tu nasceu na igreja, pra ti foi fácil porque, olha a mãe que tu tem, ou olha o pai que tu tem, olha a igreja que tu congrega, olha quem é teu pastor. Mas é como muitas vezes as pessoas dizem também, mas quando nós falamos de Jesus, por exemplo, porque Jesus estava na terra e ele sofreu muitas dores, né? E a gente se arrisca às vezes a dizer que ele sofreu as mesmas dores que nós. Aí as pessoas dizem, mas era Jesus. Ou foi mais fácil. Mas nós, quando nós lemos a palavra, nós sabemos que ele era Deus, sim, mas era homem também. Sentia na pele as dores. Quando ele foi crucificado, não foi lá, tô aqui super bem, né? Ele realmente sentiu dor, ele gemeu de dor. Era Jesus, né? E ele pôde dizer no final de tudo, né? Que ele venceu o mundo. E que nós também podemos vencer o mundo se nós realmente estivermos firmes em Deus e esquecer as desculpas. Glória né? a Deus. Parar de dizer que a irmã Nicole, que tá aqui do meu lado, mas a irmã Nicole tem mais força porque... é neta da irmã Cida. O irmão Leonardo é mais fácil para ele porque ele já é um supervisor da juventude, né? Mas não é assim que as coisas funcionam. Realmente, para que eu vença, para que o irmão Leonardo chegasse onde chegou agora, nós olhamos assim, pensamos, ele chegou ali assim, né? Na supervisão de uma região, né? Da juventude. Atende vários jovens. Nós olhamos assim, ele chegou ali, né? Subiu 2, 3 degraus, assim, deu. Chegou ali. Mas não foi assim. Os irmãos ouviram aqui o testemunho do irmão Leonardo, como foi o processo, como foi a caminhada, até que ele tomasse uma decisão e uma posição realmente com Deus de viver o que Deus tinha para ele. E assim é nas nossas vidas também, nós precisamos tomar uma posição com Deus. Crer não só que Deus tem um projeto nas nossas vidas, né? Não nos firmar somente nisso, né?
viver a vida ali de qualquer jeito, bem relaxados e... mas Deus tem um projeto comigo e lá no futuro vai acontecer. Tá, mas e o que tu faz para que tu realmente viva o projeto que Deus tem na tua vida? O que tu tem feito? Como é o teu dia a dia? Tu vive uma vida de oração? Tu tem lido a palavra? Tem jejuado? Tem buscado forças em Deus? Aí, às vezes, a gente escuta, não, né? Acho que o irmão Leonardo escuta bastante isso. Talvez mais não ou muito, menos. Mas nós realmente precisamos tomar uma posição com Deus. Mas eu não tenho forças. Mas Deus pode nos dar a força que nós precisamos. E o nosso tempo está indo embora, então nós vamos ler aqui. Se a irmã Nicole quiser ler as últimas participações do chat. Está conosco a irmã Caroline Lazari. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão Gilmar Lopes da Silva. Glória a Deus. Da área de Cachoeirinha, do Rio Grande do Sul. Glória a Deus. Também a irmã Franciele Bittencourt. O irmão Ezequias Martins de Souza. A nossa irmã Laura Massoco. Glória a Deus. Suzane Guimarães, já citamos, né? Vanderlei Miller. Olha aí, irmão Vanderlei. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe. Irmã Andréia Cipriano. Irmã Deusa Vargas. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão Christian Crisóstomo. Olha aí o líder da comunicação. Irmã Ana Paula Eduardo. Glória Aleluia. Também irmão Christian Tunes. Glória a Deus. E irmã Cíntia Moreira Mendes. Bênção de Deus. Glória a Deus. São muitos irmãos, muitas participações. E alguns irmãos deixaram também pedidos de oração. Teve um irmão que deixou um pedido de oração. E como nós temos só 5 minutos, nós queremos agora no encerramento. Como os irmãos assistiram nos vídeos que nós passamos, no último vídeo, os irmãos fizeram um convite para que os irmãos estejam aqui conosco, se possível, que estejam aqui conosco nesse domingo, amanhã, no dia 15 de setembro. Nós vamos ter o encerramento do nosso congresso, E amanhã as atividades começam a partir das 13 horas. E todos os irmãos são convidados a estarem conosco. Nós cremos que assim como Deus se fez presente no sábado, Ele também vai se fazer presente no domingo. E nós convidamos você, ainda dá tempo de vir, Se você mora aqui nas redondezas, você pode vir. E nós vamos... Ó, um bichinho aqui. Um mosquitinho. Enviado do inimigo. E nós vamos ficar muito contentes de receber vocês. E vamos estar aqui juntos, glorificando a Deus. Amém. Neste último dia, Se o irmão Leonardo quiser dizer mais alguma coisa antes de orar. Glória a Deus. A porta está aberta. Vamos estar juntos amanhã. Na nossa tarde de clamor. Vamos estar aqui clamando a Deus, buscando a presença de Deus. Os jovens da região estão amorosamente convocados. É um convite amoroso, que na verdade é uma convocação, mas a gente chama de convite para não assustar. E os demais irmãos todos estão convidados a estarem conosco aqui. Nós vamos passar a tarde orando, tirar um período de louvor a Deus também. E vamos ter uma ministração da palavra de Deus no nosso culto da tarde. E à noite vamos estar tendo o encerramento, então, desta grande festividade espiritual. E você não pode perder esta oportunidade que Deus está lhe dando. Glória a Deus. Eu não queria deixar de citar também alguns irmãos aqui que chegaram, A irmã Samara Graciele Castanho também Glória a está Deus. conosco. Estava no retiro com a gente. Semana Ministério Restauração, área TAPES. Glória a Deus. Glória a Deus. A irmã Zilda Pedroso. Sara Damer, creio que é assim. Glória a Deus. A irmã Ângel Duarte e a irmã Tatiana Tiede Parodi. Olha aí, diretamente de Santa Maria. Então vamos encerrar mais um programa e vamos aproveitar que o nosso supervisor está aqui, ele vai orar por nós, Amém. pelos irmãos que estão nos assistindo. Nós agradecemos a todos por acompanharem essa programação, estendemos o convite a todos vocês, não importa quem seja, esteja aqui conosco amanhã, se puder, se puder, por favor, venha. E vamos encerrar essa programação com uma oração, então.
Glória a Deus. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, graças nós te damos por tudo quanto o Senhor tem feito, por tudo quanto o Senhor ainda há de fazer. Te louvo por essa programação, pelo empenho, pela organização das tuas filhas, por este congresso, Senhor, por tudo quanto o Senhor realizou já neste primeiro dia. E eu tenho certeza que o Senhor tem coisas ainda maiores para fazer amanhã. Eu peço a tua bênção, Senhor, sobre cada jovem, sobre cada irmão que esteve conosco, os que estarão amanhã também. E levo, Senhor, diante de ti as necessidades que nos foram encaminhadas aqui no chat, por mensagem, as causas dos teus filhos, causas que talvez eles não possam expor, Senhor, ao público, mas que uniram a sua fé, a nossa, para orar neste momento, Senhor, e suplicar a tua intervenção. Meu Pai, estende as tuas mãos, opera, dá vitória em todas as áreas, glorifica o nome do teu Filho Jesus e fixa, Senhor, fixa em nosso espírito esta revelação de que a nossa força ela vem de ti, Senhor. A nossa força ela está em ti, o Senhor que nos sustenta, o Senhor que nos fortalece, que nos guarda. Abençoa, Senhor, cada um dos teus filhos e filhas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós nos despedimos de mais um programa da Superintendência da Juventude com Paz, Oração e União.